Vocês já pararam para pensar por que razão neurociências, aprender neurociências é importante para pais, professores e alunos? Pois é isso que nós vamos abordar hoje. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre a importância das neurociências, né? Nesse aspecto assim, mais social, vamos dizer. Qual é o papel dela, né? No que diz respeito aos pais, professores e alunos. Esse, então, será o tema que vai ser tratado agora. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, eu queria saber se você já sabe sobre o nosso evento ao vivo. Nós vamos ter um evento ao vivo. Esse evento vai ser no dia 1º de dezembro, olha só que legal, falando ou desvendando o cérebro. Esse é o tema do nosso evento, tá? Desvendando o cérebro. Esse evento é para quem tem interesse na área de neurociências. Você pode ser, portanto, professor, você pode ser pai, você pode ser aluno ou simplesmente quer conhecer um pouco mais sobre neurociências. Então, clique no link, aí vai ter um linkzinho aqui no card ou um linkzinho abaixo, vai aparecer um link para você, você já vai, daqui a pouco você vai poder acessar e descobrir como é que você pode fazer para se inscrever, tá? É um evento gratuito e lá nós vamos falar um pouco mais sobre esses assuntos relacionados, portanto, a neurociências, desvendando, né, o cérebro. Tá legal? Bom, mas vamos lá, vamos falar aqui então por que razão é tão importante que pais, professores e alunos entendam um pouco sobre neurociências. Bom, imagine você que se você for pai, vou pegar aqui, ó, canetão, tô pegando canetão porque eu gosto de canetão. Imagine o seguinte, se você é pai, qual é o interesse que você deveria ter em neurociências? Bom, no que diz respeito ao neurodesenvolvimento. O que é isso? Vou botar assim. O neurodesenvolvimento nada mais é do que o desenvolvimento do sistema nervoso. Bom, quando nós falamos de desenvolvimento do sistema nervoso, portanto, nós estamos tratando basicamente de quem? Se você é pai, nós estamos falando de filhos. Eles já podem estar por aí, ou podem estar para serem encomendados, se é que você está me entendendo. Bom, quando se fala de filhos, é interessante que você entenda que existem aspectos muito importantes que os pais podem cuidar ainda antes mesmo de você ter como no seu projeto os filhos. Então, quando nós falamos de neurodesenvolvimento, por exemplo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, nós sabemos que tem componente genético. E qual o papel dessa genética em relação ao TDAH? Pois é, isso envolve neurociências. Transtorno do espectro autista é um outro transtorno que tem relação com a gene, sim, com os aspectos genéticos, mas talvez também aspectos ambientais, ainda em estudo. Mas isso trata de neurociências. Se você é pai, já é pai, e portanto seu filho já frequenta a escola, por que é tão interessante que seus filhos, né, você pensa, eu gostaria muito que o meu filho se desenvolvesse melhor na escola, tivesse uma melhor interação com as disciplinas e que ele tivesse um jeito que fosse um pouco mais fácil dele aprender? Pois é, isso tudo trata por neurociência. Então, por exemplo, o desenvolvimento do seu filho, olha só, ainda na fase intrauterina, desenvolvimento do seu filho ainda no projeto, vamos dizer que você ainda está projetando o seu filho ainda, ele não está lá. Mas o que eu posso fazer? Pense que alguns comportamentos que você como pai adota, você como mãe adota, você pode, por exemplo, colocar em risco o desenvolvimento do sistema nervoso do seu filho, mesmo antes da concepção, mesmo antes dele já estar fecundado lá dentro do úterozinho da mãe. Então nós sabemos que pais que fumam podem trazer prejuízo para o filho. Pais que têm alto nível de estresse, ansiedade, pode trazer prejuízo para o desenvolvimento dos filhos. Dependendo da dieta, pode ter uma relação com a formação dos filhos. Muito dos aspectos genéticos nós já sabemos. Né? Então, a questão da escolha, né? Ter todo esse cuidado. Será que a pessoa que você escolheu é uma pessoa que tem cuidado com a forma com que trata o próprio corpo?
Se tem algum vício que pode vir a prejudicar, se isso é verdade, o ideal é que vocês tomem uma postura, uma atitude que venha a reduzir o risco do seu comportamento em relação mais tarde ao desenvolvimento de uma criança. Vou dar um exemplo para vocês. É conhecido e bem conhecido até que avós que fumaram aumentam a incidência dos netos de terem crise de asma, sofrerem de asma. Olha só, não a crise, mas sofrerem de asma, né? Olha só, então olha como o comportamento dos nossos antepassados influenciam sobre o desenvolvimento orgânico daqueles que virão depois. Interessante saber disso, né? Neurociências, alguns transtornos, algumas dificuldades ou até mesmo algumas vantagens. Nós sabemos que, por exemplo, aqueles filhos que são esperados, ou então que mesmo não tenham sido esperados ou planejados, mas que depois que chegaram na nossa vida foram tratados com carinho, com atenção, eles tendem a ser indivíduos que se desenvolvem no aspecto cognitivo e social de maneira mais fácil. Olha só, isso tudo a neurociências trata. Então, os pais precisariam entender um pouco mais sobre neurociências, ainda enquanto seus filhos são projeto, enquanto seus filhos estão na vida uterina ou mesmo na fase, digamos, da criança, adolescente, até chegar no adulto. Então, neurociências é importante conhecer para você entender aquilo que você pode fazer para ajudar no desenvolvimento do seu filho, tá? Por outro lado, os professores. Por que os professores deveriam entender? Vou fazer uma divisãozinha aqui. Por que professores deveriam entender de neurociências? Bom, imagine o seguinte, os professores, eles têm como missão ser ali aquele cara, aquele mediador, muitas vezes aquele que vai passar um conteúdo inicial, vai ensinar o seu filho, vai disciplinar o seu filho no que diz respeito a algumas disciplinas específicas, não é verdade? Então, uma das grandes funções do professor, vamos lá, está envolvido o processo de aprendizagem e memória, né? Então, isso é um dos grandes papéis do professor. Nós sabemos disso. Aí, dentro disso, entra outros aspectos, como um grande mediador, né? Mas um cara que vai criar... Ali, eu vou botar aqui também, ó. Ele é um grande mediador, né? O professor é um grande mediador de conhecimento. Mas para ele fazer tudo isso, para ele trabalhar com as nossas crianças aprendizado, memória de determinados conteúdos, para mediar o conhecimento, ele tem que saber como o cérebro aprende. Então, é uma pergunta. Aqui, vou botar até aqui para cima. Mediador, vou botar aqui, ó. Como o cérebro aprende? Como o cérebro aprende? Repare que quem mais lida com o cérebro é o professor. Gente, o professor, ele lida muitas vezes de manhã e à tarde com turmas de 20 crianças, às vezes 25, né? Até mesmo aqueles que lidam lá no jardinzinho, já lida com 15, 20 crianças. E não é 15 minutinhos, não é 20 minutinhos, é 4 horas, é 3 horas. Esse professor lida constantemente com o comportamento da criança, com o que ele precisa interagir em relação ao conhecimento que vai ser passado. Gente, isso depende muito. O rendimento da vida do professor depende muito do entendimento que ele tem em relação a como o cérebro aprende. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ele precisa entender que alguns alunos, eles podem aprender de uma forma mais visual, outros podem aprender de uma forma mais auditiva, outros podem ser aqueles que são mais sinestésicos, que gostam de aprender fazendo, né? Então, como é que o meu aluno aprende? O que fica mais fácil para aquele aluno não necessariamente fica mais fácil para o outro. Será que eu, como professor, eu dou uma aula favorecendo mais aqueles que são visuais, aqueles que são mais auditivos, aqueles que são mais sinestésicos? Isso é neurociência, pessoal. Além disso, será que existem técnicas, né? Técnicas de estudo, vou botar aqui primeiro técnicas de ensino, né? E técnicas se eu estou falando de ensino, eu estou falando técnicas de aprendizagem que pode melhorar o rendimento
tanto do aluno quanto do professor? Isso é neurociências. Portanto, aqui a gente fica imaginando como o professor, né, ele poderia se beneficiar do que diz respeito ao conhecimento das neurociências aplicado ao contexto da educação, tá? Então, aqui falando então dos professores. Por outro lado, vamos falar agora um pouquinho dos alunos. Como é que os alunos poderiam saber? De novo, como é que o aluno pode se beneficiar? Pensa comigo. Se o aluno souber como o cérebro, de novo, olha aqui, ó. Como o cérebro aprende? Como que o cérebro aprende? É uma pergunta. Como que o cérebro aprende? Vou botar aqui em cima, eu esqueci de botar aqui, ó. Como o cérebro aprende? Se o aluno entender um pouquinho, não precisa ser muito profundamente, mas se ele tiver uma noção, ele pode entender nesse aspecto que, como ele aprende, como ele vai entender que o cérebro aprende de maneiras diferentes, ele pode entender como ele aprende, como ele, o aluno, aprende. Como o aluno aprende? Por que eu digo isso? Porque os alunos, eu já falei aqui, quando eu falei de professores, os alunos podem aprender de forma diferente. Se eu entender como o cérebro pode aprender de forma diferente e como eu aprendo, se eu sou mais visual, se eu sou mais visual, auditivo, se eu consigo associar as informações, então como ele entende, como ele aprende, como o cérebro aprende, como ele aprende, então ele pode escolher o quê? Ele pode eleger técnicas de estudo. Qual é a técnica, a melhor técnica de estudo para ele, aluno? O que ele pode fazer para render mais? Para ser mais produtivo na hora de estudar? Né? E isso aqui, ó, nós estamos falando de neurociências. Então, aqui, de uma maneira curta, relativamente curta, nesse tempo relativamente curto, a gente está mostrando para você a importância de saber um pouco de neurociências dentro do contexto dos pais, de professores e de alunos. Por isso, mais uma vez, eu convido você, se você não ouviu falar do nosso evento ao vivo que nós vamos fazer, Desvendando o Cérebro, nós vamos nos aprofundar um pouco mais nesse tema no dia 1 do 12, dia 1º do 12, 1º de dezembro, nós vamos falar sobre esse tema, que como eu disse, esse tema vai estar relacionado com pais, professores, alunos, pessoas que têm curiosidade de aprender neurociências, será muito bem-vindo no nosso evento.